Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de sequências. Agora a gente vai começar esse assunto que é bem famoso, né? Bem conhecido. Chama-se progressões aritméticas, né? Famosa PA. Quem aqui nunca viu, se você já passou, claro, do segundo ano do ensino médio, ou se você está assistindo pela primeira vez, mas quem já passou pelo segundo ano do ensino médio, alguns lugares até o primeiro ano do ensino médio, já passou por esse assunto, já viu em algum momento e sabe que é um assunto que cai em vestibulares, provas, concursos, Enem, tá bom? Tudo mais. Então, o que vem a ser uma progressão aritmética? Nós vamos estudar nesse nosso curso progressões aritméticas e geométricas. Existem outras progressões também, mas a gente vai estudar só essas duas. O que vem a ser uma progressão aritmética? O que faz com que você olhe para a sequência e diga, essa é uma PA. Tem alguma característica básica, alguma coisa bem peculiar da progressão aritmética. Eu coloquei duas aqui, depois eu vou colocar mais. Mas se você olhar, inclusive se você mostrar para uma criança que já entende dos números, essa sequência ela é capaz de dizer o próximo número, mesmo sem saber que é uma PA ou que é uma PG ou qualquer coisa do tipo. Porque ela vai perceber um padrão. Então, a progressão aritmética tem um padrão, e é o padrão mais, digamos, natural das coisas que a gente trabalha no dia a dia, que a gente mexe no dia a dia, que é um padrão de adição ou subtração, que é uma adição ao contrário, né? Se você perguntar a uma pessoa qual é o próximo termo, ela vai olhar 1, 3, 5, 7, 9 e vai começar a perceber que está aumentando de 2 em 2. Então ela vai dizer, o próximo é 11, depois é 13, 15 e assim por diante. Aqui, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11. Pode perceber que está aumentando de 3 em 3, desde o negativo até o restante. Então já percebi que o padrão é como se fosse assim, vai aumentando a mesma coisa. Já já eu formalizo aqui, mas pode ser diminuindo também. Olha só, eu posso ter uma sequência desse tipo, vamos supor. 13, 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. Deixa eu ver se eu fiz certo. 13, caiu 5, 8, caiu 5, 3, caiu 5, menos 2, caiu 5, menos 7, caiu 5, menos 12, menos 17, menos 22. Então, aqui é uma sequência que tem um padrão, está diminuindo sempre 5. Então, a ideia é, uma progressão aritmética, ela é caracterizada da seguinte maneira. A diferença entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre constante. Falando de uma maneira bem informal, sempre vai somando a mesma coisa ou sempre vai subtraindo a mesma coisa. Mas matematicamente falando, a diferença entre um termo na posição K e o seu anterior é sempre constante, tá bom? Aqui no Brasil, infelizmente, é utilizada a letra R para falar dessa diferença e aí batizaram aqui no Brasil esse nome esse elemento de razão. Pessoalmente, eu detesto isso, porque a gente aprende que razão é a divisão entre dois números, né? O quociente. E aqui é a diferença. Então, o nome razão, na verdade, está colocado de maneira incorreta. No entanto, como todo mundo aqui no Brasil, os livros também chamam de R de razão, é difícil você colocar outra nomenclatura que pode acabar confundindo. Em todo lugar do mundo é representado pela letra D, se for em inglês, por exemplo, que chama diferença, que faz mais sentido, já que é a diferença. Mas ok, vamos chamar isso aqui, para a gente não ficar confuso, vamos chamar razão da PA, porque aí na nossa cabeça já funciona, que é a subtração. Essa razão da PA pode ser qualquer número que você quiser, qualquer um, real ou até número complexo pode ser também. Mas a gente vai trabalhar com progressões aritméticas reais. Quando eu falo um número qualquer, pode ser número decimal, pode ser número irracional, qualquer coisa. Deixa eu dar um exemplo. Imagina aqui, 10, 9,8, 9,6, 9,4 e assim por diante. Aqui eu tenho uma razão da PA igual a menos 0,2. Pode ser um decimal, não tem problema nenhum. Pode ser um número irracional? Claro que pode.
Imagina aqui, 5, 5 mais raiz de 3, 5 mais 2 raiz de 3, 5 mais 3 raiz de 3 e assim por diante. A razão dessa progressão é raiz de 3. Então pode aumentar um número inteiro positivo, pode ser um número negativo, pode ser um decimal exato ou uma dízima periódica, pode ser um número irracional, qualquer número que você quiser real pode ser a razão de uma PA, tá bom? Ó, dá um outro exemplo, vamos pensar aqui nesse. 9 oitavos, 5 quartos. Será que isso aqui forma uma progressão aritmética? Vamos ver a diferença do segundo para o primeiro, que a gente vai chamar o A2 menos o A1. Lembra da nossa aula de sequência? Quando você quer representar o termo da progressão, você chama de A2, A3, A4, A5, A10, o que você quiser, tá bom? Então aqui vai ficar 9 oitavos menos 1. MMC vai ficar 9 menos 8, 1 oitavo. Quer dizer, a diferença do segundo para o primeiro foi 1 oitavo. Vamos checar para ver se a diferença do terceiro para o segundo também dá isso. Se der, está provando para a gente aqui que a diferença do segundo para o primeiro é 1 e do terceiro para o segundo é a mesma. Logo, essa sequência é uma progressão aritmética. Vamos só dar uma conferida. MMC é 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 9. Deu 1 oitavo. Olha só. Daqui para cá aumentou 1 oitavo. Daqui para cá aumentou 1 oitavo. Vai caracterizar uma PA, né, de razão 1 oitavo. Beleza? Isso aí que eu estou mostrando para vocês, né, o conceito que é uma PA. Como é que se calcula a razão? Está aqui. A razão é qualquer elemento da PA menos o seu anterior. Inclusive eu vou mostrar também, caso você não tenha os dois consecutivos, mas tenha dois espaçados, dá para calcular a razão também? Claro que dá. Eu vou ensinar tudinho de PA aqui, todos os segredos, os detalhes. Vamos fazer vários exercícios também. Essa aula vai ser dividida em mais de uma aula, tá bom? Para não ficar algo muito grande. Mas nessa aula aqui, a gente vai ver conceito, as propriedades básicas da progressão aritmética e o termo geral, tá bom? Se liga no próximo quadro que eu vou fazer agora. Coloquei aqui alguns exemplos para mostrar o que algumas pessoas chamam de propriedade. Eu estou colocando aqui característica geral de 3 números em PA. Se você vir uma sequência de 3 números formando uma progressão aritmética, existe uma característica que todas as sequências vão apresentar. Que às vezes a gente pode falar assim, o termo tem 3 números, o termo do meio é a média aritmética dos extremos, ou você pode falar que o dobro do termo do meio é a soma dos extremos, dá no mesmo. Eu vou dizer como é que eu uso nas questões, porque aí pode ser que fique até um pouco mais prático, tá bom? Coloquei aqui algumas sequências e depois eu provo para vocês aqui, bem rapidinho. Se você pegar aqui 2 com 18, somar, dá 20, dividido por 2, 10. Termo do meio é a média aritmética dos extremos. Se eu pegar aqui 4 mais 14 dá 18, dividido por 2, 9. Menos, aí com número negativo, porque eu sempre faço questão de colocar número negativo, número decimal, porque muitas vezes a pessoa só acha que as coisas servem para os números inteiros e positivos, e aí se vier aí racional, vai falhar. Não, funciona para todos os números. Aqui, por exemplo, menos 3 mais 33 dá 30, dividido por 2 dá 15. Pode colocar aqui. Funciona. Aqui, vamos lá. 3,6 mais 4,8 dá 8,4. Dividido por 2, dividido por 2, 4,2. Então, isso acontece com todas as sequências.
Aí tem alguns casos, e uma PA nula, 0,0000. Ok, essa PA não vai fazer muita diferença para a gente em questão nenhuma. Uma PA constante, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, também não vai fazer muita diferença em aplicar essas propriedades, porque os números não vão mudar nunca, tá bom? Então, isso aí a gente usa em questões que os números normalmente são distintos. Bom, então, provando essa propriedade bem rapidinho aqui, A, B e C, formando uma PA. O que é a razão da PA? A razão é a diferença entre um número da progressão, um termo e seu anterior. Então, B menos A é a razão, mas também pode ser C menos B. Então, tanto faz fazer o segundo menos o primeiro ou o terceiro menos o segundo. Tudo isso é a razão. Já que aqui é a razão e aqui também é a razão, eu vou igualar os dois. Então, fica C menos B igual a B menos A. Passando o A para cá, está negativo, né? Vai ficar A mais C. E passando o menos B para lá, fica B mais B, 2B. Eu gosto de usar A mais C igual ao dobro do termo do meio. Já aqui, já começa a resolver minhas equações. Se você quiser escrever dessa forma, pode, claro que pode. Mas numa equação, quando você escreve A mais C sobre 2, o 2 vai passar multiplicando, então vai dar no mesmo, é melhor sair daqui. Mas aí, claro, fica à vontade. Então, se você tem três elementos formando uma PA, você pode usar essa propriedade e resolver essa equação. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, colocando aqui dois exemplos para a gente aplicar bem rapidinho. Essas duas sequências formam uma PA. Isso aqui é uma PA, isso aqui também é uma PA. Como é que a gente vai encontrar o valor de x sabendo que isso é uma PA? Você pode usar o que eu acabei de mostrar aqui, que se chamar esse primeiro elemento de A, o segundo de B e o terceiro de C, a gente pode escrever isso aqui, que 2 vezes o termo do meio é a soma dos extremos, tá? O termo do meio vezes 2 é o primeiro mais o terceiro. Ou, se quiser, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. É a mesma coisa, tá, gente? O 2 vai passar multiplicando. Eu só estou escrevendo dos dois jeitos para que fique mais confortável para qualquer pessoa, tá bom? Cada um tem, digamos assim, a sua segurança na hora de fazer. Tem gente que prefere escrever assim, tem gente que prefere escrever assim. Tem gente que prefere fazer esse menos esse igual terceiro menos segundo e fazer a equação. Vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Então fica bem à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Usando essa primeira ideia, o dobro do termo do meio, 2 vezes 2x menos 8, é igual ao primeiro mais o terceiro. Aqui vai ficar 4x menos 16 e aqui 2x menos 2. Passa para cá o 2x, vai ficar 2x, passa para lá menos 16, vai ficar mais 16 menos 2 e eu acho x igual a 7. De fato, né? Se o x for 7, que número vai ser esse? 7 menos 3, 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 8, 6. 7 mais 1, 8. E aí? Isso forma uma PA? 4, 6, 8? 4, 6, 8? Forma. Bom, então a gente vai resolver agora essa usando essa propriedade daqui. O termo do meio é a média aritmética dos extremos. Como eu disse, vai ser a mesma coisa. Vai ter que passar o 2 multiplicando, então vai cair aqui, tá bom? Então vai ficar assim. 4x menos 1, que é o termo do meio, é igual à média aritmética dos extremos. Passo o 2 multiplicando, vai ficar 8x menos 2, igual a x ao quadrado mais 2x, e aqui vai ficar mais 7. Joga agora toda essa expressão para a direita, para a gente chegar na equação de segundo grau. Olha a equação de segundo grau aqui. X ao quadrado. 8x passa para cá. Negativo, vai ficar menos 6x. E aqui, menos 2 passa para cá. Mais 2 vai ficar 9, igual a 0. Isso deu uma equação do segundo grau. Vamos fazer bem rapidinho o delta. B ao quadrado menos 4ac. Olha só. B ao quadrado, 36, menos 4 vezes 9, 36. Quer dizer que o delta é 0. O que caracteriza o delta igual a 0? Duas raízes reais e iguais.
Se você não viu ainda nossas aulas de função quadrática, não deixa de assistir. Tem uma playlist no canal, função quadrática. Só de função quadrática, tem tudo sobre função quadrática, tá bom? Não esquece. Então, x é igual a 6 mais ou menos raiz de delta, que é 0, que vai caracterizar as raízes iguais, né? Vou ter um único valor para x, que vai ser 3. Quer dizer, se o x for 3, será que fica uma PA? Vamos escrever? 3 ao quadrado, ó, x é 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 2, 7. 4 vezes 3, 12. Menos 1, 11. 2 vezes 3, 6. Mais 9, 15. E aí, será que rolou uma PA? 7 para 11 aumentou 4. 11 para 15 aumentou 4. Também uma PA, tá bom? Então, vamos ficar por aqui nessa primeira aula que eu ensinei o que é uma progressão aritmética, como é que se calcula a razão e qual é a primeira propriedade da progressão aritmética. Tem 3 termos em PA, o termo do meio é a média aritmética dos extremos, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender coisas sobre o termo geral de uma PA, tá bom? Até lá!